Porque o presidente Samora disse exatamente estas palavras. Preste atenção nas palavras e não na mensagem. Vamos a isso. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1965, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Viva a República Popular de Moçambique! Você sacou? Camponeses, operários, República Popular de Moçambique, isso te diz alguma coisa? Com certeza que quem tem mais de 50 anos entendeu na hora. Mas se você tem abaixo dos 30, talvez tenha dificuldades de entender algumas referências usadas por Samora Machel naquele que foi o discurso mais importante da história de Moçambique. E essas referências têm a ver com uma parte da história que nós, os jovens, não vivemos, mas nunca devemos nos esquecer. Se calhar é uma parte da história muito importante para entendermos muita coisa até da atualidade. Se você é um jovem moçambicano, é extremamente importante que veja este vídeo até o fim. Apenas confie em mim. Cada segundo deste vídeo vale a pena. Meu nome é Ivaldi Simão, já sabe, curta o vídeo e siga o perfil. Bom, para entendermos tudo isso, temos que recuar muito no tempo. Precisamente a partir do século XIX, lá na Europa havia um filósofo alemão chamado Karl Marx. Ele defendia que as mudanças políticas e sociais durante a história da humanidade eram fruto de lutas entre classes sociais, entre o pobre, camponês e operário e o rico, dono dos meios de produção ou das fábricas. O pobre pertence a uma classe chamada proletariado e o rico a uma classe chamada burguesia. Então, via-se dessa forma num sistema chamado capitalismo. Um sistema que Marx considerava injusto porque o proletariado não recebe a parte justa do que produziu e ele é oprimido pela burguesia, ideias do Marx. Daí, para mudar a situação, ele sugere que, naturalmente, o proletariado faria uma revolução para derrubar o capitalismo. E, em substituição do capitalismo, ele sugere que passasse a ser o comunismo. O comunismo é um estágio em que não há pobres nem ricos, sem classes sociais, sem propriedade privada, os meios de produção serão de uso coletivo. Ou seja, a máquina de pipoca não pertence a ninguém, mas deve produzir pipocas para todos. Loucura, não é? Daí, para alcançar o comunismo, há um sistema que deverá ser implementado, que é o socialismo. No socialismo, a ideia é fazer de tudo para acabar com as desigualdades sociais. Todos devem controlar tudo, produzir intensamente e o Estado deverá responsabilizar-se em dividir de forma justa e igualitária o resultado produzido pelo proletariado. Ora bem, alguns líderes mundiais gostaram dessa ideia, mas o nosso interesse aqui é ele, o líder russo Vladimir Lenin. Ele que usou as ideias do Marx para alcançar o poder através da famosa Revolução Socialista de outubro de 1917. Na verdade, ele adaptou, ou melhor, criou um modelo próprio de socialismo para a Rússia. E as principais características desse modelo eram, preste muita atenção porque esta é a parte fundamental do vídeo. Primeiro, ter partido único de vanguarda. Partido de vanguarda seria aquele que estaria à frente da revolução, composta por pessoas que entendem os fundamentos do socialismo para governar em nome do proletariado, do povo ou dos camponeses que eram considerados a força motriz da revolução na Rússia. O partido devia ser o centro das decisões. Todos os planos, todas as estratégias deviam vir do partido. Segunda característica e muito importante, nacionalizar tudo, ou seja, as fábricas, as empresas, as escolas e quase todas as instituições passariam a ser controladas pelo Estado. E esse modelo de socialismo implementado por Vladimir Lenin para a Rússia levou o nome de marxismo-leninismo. Se você nunca tinha ouvido falar disso, me agradeça com um like. Espere aí, falta uma coisa. Para Lenin, a Rússia só continuaria socialista se e somente se outros países seguissem a mesma ideologia. Por essa razão, a Rússia, na altura, União Socialista, apoiou muitos países que clamavam por uma mudança, por uma revolução. E adivinhe qual foi um desses países? Moçambique. Chegamos à parte em que a batata fica
um pouco quente. Sinceramente, eu espero que vocês não interpretem este vídeo de um outro jeito que não seja didático. Em Moçambique, a União Soviética apoiou o movimento que lutou contra o colonialismo português, e a influência da União Soviética dentro desse movimento e sobre alguns líderes desse mesmo movimento. Estamos a falar de personalidades que passaram a estudar Marx e Lenin e outros líderes de ideologia comunista ou socialista dentro desse movimento. Alguns deles você já deve até ter ideias de quem seja. Um dos resultados disso foi o fato de o governo de transição, ou seja, o governo após a proclamação da independência, adotasse a ideologia marxista-leninista, aquele modelo do socialismo implementado por Lenin para a Rússia. Uma interpretação dessa decisão foi o fato de, na Rússia, a revolução ter sido conduzida pelos camponeses. E cá em Moçambique, a luta de libertação foi conduzida pelos camponeses. Então, que tal adotar uma ideologia que privilegiasse o camponês? Daí viram que o socialismo fazia sentido. É uma interpretação, né? Sendo o primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel tinha a missão de implementar o socialismo em Moçambique. No âmbito da implementação do socialismo, aconteceu muita coisa mesmo. O vídeo já está longo, vocês reclamam muito por isso, gostam de vídeos curtos. Mas vou tentar resumir, começando pela postura política e social de Samora Machel. Podemos ver, pelo menos nos vídeos, que aparentemente era um homem firme nos seus ideais, com discursos trabalhistas em que sempre fazia apelos populares aos camponeses e operários. Povo, trabalho, disciplina, operários, camponeses, eram palavras que não podiam faltar em seus discursos. Daí podemos inferir que se tratavam de discursos típicos de um socialista. Estás a ver aquele slogan, povo no poder? Pois é, ele tem uma certa influência socialista. Povo no poder. E tal como na Rússia, em Moçambique também houve a nacionalização das escolas, das empresas, dos bancos, entre outros setores. Naquela época não existia Assembleia da República nem deputados, mas sim Assembleias do Povo, onde qualquer um podia participar na tomada de decisões, isso, claro, dentro dos princípios do marxismo-leninismo. Mas o socialismo também tinha planos sociais que tinham basicamente o objetivo de formar um moçambicano ideal, um moçambicano perfeito para o plano socialista. Tinha o objetivo de purificar o moçambicano, tirar o colonialismo da essência do moçambicano, formar um homem novo, um moçambicano trabalhador, revolucionário, antitribalista, que pensasse no bem comum, que não fosse preguiçoso e que, acima de tudo, rejeitasse o capitalismo. Quem fosse contra isso era considerado reacionário e, portanto, seria reeducado ou simplesmente considerado um chiconhoca. A palavra chiconhoca foi uma propaganda socialista em Moçambique. Eu fiz um vídeo sobre isso, você pode ir dar uma olhada depois. O socialismo em Moçambique não deu certo por várias razões. Primeiro é que havia infiltrados dentro do sistema que queriam se apoderar das coisas, né? Valorizando a evolução lexical do português de Moçambique, eu diria que eles eram yonguistas. Segundo, no âmbito da Guerra Fria, entre duas potências de ideologias diferentes, de um lado os Estados Unidos capitalista e do outro a União Soviética socialista, em Moçambique vai surgir um movimento que vai se opor à ideologia marxista-leninista que vinha sendo implementada pelo governo. E esse movimento queria que o modelo passasse a ser capitalista e que houvesse descentralização do poder, em vez de partido único, que passasse a haver outros partidos. E foi isso que nos levou a 16 anos de guerra civil, que só foi terminar em 1992 e posteriormente com a realização das eleições multipartidárias. Terceiro e último, e também muito importante, a morte de Samora Machel a 19 de outubro de 1986, o dia em que possivelmente eu vou lançar este vídeo. Samora, que talvez era a pessoa que mais levava a sério o socialismo. Se o socialismo daria certo em Moçambique, eu não sei. Tenho cá as minhas dúvidas. Mas são inegáveis as marcas que ele deixou, e algumas delas estão debaixo dos nossos narizes. Por exemplo, na cidade de Maputo existem algumas avenidas que homenageiam líderes de ideologia comunista ou socialista. Falta Karl Marx, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Kwame Nkrumah, Vladimir Lenin, entre
Atenção que parece que falei muito, mas nem chega a ser a metade dessa história. Então, as fontes vão passar aqui no vídeo ou talvez na descrição do vídeo, se você quiser saber mais. Atenção, conhecimento não se guarda na mala e nem se come com pão, é para partilhar. Então, não seja egoísta, partilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Siga e partilhe.